Aplauda mesmo. Esse amor não há outro igual no mundo inteiro. Não há outro igual. Aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Canta, igreja. Cante você que está em casa, acompanhando pela internet. Receba nesse lugar o amor do Senhor por ti. Tem ciúme de mim, o seu amor é como furacão, eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. E Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça, declare você mesmo. Oh, mergulhados nesse amor. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama.
assim como diz a palavra, nada pode nos separar desse amor. Será fome, será nudez, oh, serão principados, serão potestades, será altura, será profundidade. Me diga o que, meu irmão, pode nos separar do amor de Deus? A palavra diz que nada, diga comigo, nada, 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 diga alto, nada, 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 nada. Eu não tenho tempo pra perder, eu não tenho quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele Se ao seu lado tem alguém que não tem, deixe ele segurar na pontinha da sua Bíblia. Vamos declarar o poder da palavra do Senhor. Sabe, Deus nos deu a sua palavra para que através dela nós pudéssemos pautar a nossa vida. Ela é o alimento, ela nos traz, nos aponta toda a vontade do Senhor. Vamos dizer juntos, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, somos teus filhos, Senhor, e acabamos de declarar o poder inerente da tua palavra, o poder que nos transforma. Senhor, a tua palavra diz que o teu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Senhor, que nessa noite teu Santo Espírito possa revelar-nos a tua vontade, que o conhecimento possa brotar, ó Pai, da tua palavra ao coração dos teus filhos. Conceda ao pregador, ó Deus, a graça, conceda-lhe sabedoria, sobretudo unção do Espírito Santo, Pai, para que ele não fale simplesmente da sua cabeça ou do seu coração, mas que fale, Pai, a tua palavra. Senhor, que ela nos edifique, nos console, nos exorte, possa trazer salvação, esperança aos corações. Receba o nosso louvor por ela, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar, queridos. Hoje pela manhã, na reunião das 10 horas, eu estava falando aos irmãos sobre o impacto que veio de uma forma tão grande sobre o nosso país, sobre aquele incidente lá no Rio de Janeiro. Aqueles 3 prédios que em questão de poucos minutos, virou apenas ruínas. São situações que mexem com a gente. Muitas vezes é como se fosse uma sacudida. Muitas vezes nós achamos que estamos num lugar tão seguro, e de repente tudo vira pó. Tudo vira pó. A nossa segurança, enquanto o nosso coração pulsa, repousa apenas em Deus. Ele
e somente Ele é a nossa segurança. Aquelas pessoas que estavam ali naquele prédio não sabiam daquilo que iria acontecer. E Deus permitiu que nós, os homens, nunca tivéssemos conhecimento do futuro. Por isso que tudo aquilo que astrólogos falam, lá os horóscopos querem mostrar, tudo isto é engano de Satanás. É engano, é mentira. Deus nos permitiu que nós tivéssemos a graça de vivermos um dia de cada vez. Nós não vivemos as semanas, os meses, os anos, ao contrário. Deus nos deu apenas um dia para ser vivido. Por isso que quando você espreme a Bíblia, você encontra essa revelação que diz, basta cada dia. Nós temos um dia para ser vivido. E nesse dia que nós temos, nós devemos vivê-lo intensamente. Ou seja, tudo que você for fazer, você deve fazer de todo o coração. Você nunca deve fazer as coisas assim pela metade. Nunca deve fazer as coisas assim de uma forma que não seja o seu melhor. Ao contrário, tudo que você... Irmão, podia fechar as portas, querido? Você teria que fazer tudo e deve fazer tudo intensamente, ao ponto de até aquilo que você vai fazer para os outros. A palavra diz, queria que os pastores ajudassem os diáconos agora, você deve fazer de todo o coração, não para os homens, mas fazendo como para o Senhor. É isso que conta. O resto na vida é apenas o resto. Quando você vive um dia de cada vez, o dia de ontem já não existe mais. É apenas só uma lembrança. Mas quando você vive o dia de hoje, o amanhã é uma expectativa. Nós não o temos ainda, é apenas uma esperança. Por isso que a palavra diz, basta cada dia o seu mal. Querem buscar e vão encontrar algumas explicações por que aqueles 3 prédios desmoronaram. Por que eles caíram? É tão interessante que quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós vamos encontrar que esse episódio de um prédio cair não é uma novidade. Isso acontece. Como um casamento pode também esfacelar-se, como a saúde pode acabar também. São situações, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse que nós precisamos ter esse nível de entendimento e de compreensão espiritual. Eu queria que você tomasse sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Os 5 primeiros versículos vão nos mostrar algo muito semelhante ao que aconteceu no Rio de Janeiro, mas que aconteceu na época de Jesus, que também um prédio tinha caído. E quando aquele prédio caiu, 17 pessoas morreram. 18 pessoas morreram lá nesse prédio do Rio de Janeiro, que até ontem tinham já encontrado 17 corpos. Mas olha o que está escrito aqui. Lucas capítulo 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha o verso 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nos dias de Jesus, naqueles dias, as pessoas estavam comentando o que nós estamos comentando nesses últimos dias. Todos nós ouvimos, vimos aquela situação de tantas lágrimas, de tanta angústia, e começamos a comentar. Na época do Senhor, um prédio tinha desabado.
E eles voltaram para Jesus e começaram a questionar que aqueles 18 que morreram naquele desabamento, será que eles eram mais pecadores? Será que aquilo aconteceu como um castigo? Será que aquilo aconteceu procurando o quê? Uma resposta. Mas é tão interessante. A Bíblia diz que Deus tem alguns segredos. Deus tem alguns caminhos que Ele guardou para Ele mesmo. A palavra diz lá em Deuteronômio que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Mas nem tudo Ele nos revelou, nem tudo Ele nos mostrou. Nós não fomos chamados para compreender os caminhos de Deus. O nosso chamado não é para entender Deus. O nosso chamado é para amar o Senhor. Ele nos criou para que nós pudéssemos servi-lo, amando. Não pense que o nosso chamado é conhecer os caminhos do Senhor, porque nós nunca vamos conhecê-los. Por quê? Porque os caminhos do Senhor, a Bíblia diz que não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E muitas vezes nós entramos em confusão. Muitas pessoas ficam assim, com o coração confuso. Quando muitos porquês, ele começa a dizer, mas por quê, por quê, por quê, por quê? E porque nem sempre é a melhor palavra para nós falarmos. Muitas vezes, quando nós mudamos o porquê para a expressão para quê, começamos a entender os caminhos do Senhor. Se você observar aqui, na Bíblia não tem nada que esteja só, como dizem nós mineiros, para encher linguiça, ou seja, para fazer a Bíblia ficar grossa assim, não. Tudo que está aqui tem uma razão de ser. E aqui ele responde dizendo assim, olha, ele responde, se você olhar o versículo 3 e o versículo 5, eles são iguaizinhos. Até as vírgulas estão no mesmo lugar. Porque Jesus, Ele está dizendo assim, não eram, eu vou lá afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Em outras palavras, Ele está dizendo, você que está vivo, você precisa estar preparado para esse encontro. O que Ele está dizendo é isso, que nós não sabemos o dia. Ninguém sabe o dia da sua partida, ninguém sabe. Mesmo aquelas pessoas condenadas à morte em países que têm a pena de morte, quantas vezes está marcada a data da execução e aquilo é adiado. Ou seja, quando nós lemos aqui, o Senhor está dizendo exatamente isso. Nós precisamos estar preparados para o nosso encontro com Ele em qualquer hora. Em qualquer hora precisamos estar preparados para esse encontro. Por isso que a ênfase que ele traz aqui é exatamente esta. Ele diz, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Agora, as explicações. Caiu. Porque os alicerces não eram bons. Caiu porque tiraram uma viga. Caiu porque abriram uma janela onde não podia ter uma janela. Caiu por causa disso e daquilo outro. Há explicações, elas virão à tona, mas nós temos que entender algo, que muitas vezes nós só passamos a dar valor às coisas depois que nós perdemos. Se pudéssemos voltar atrás, se tivéssemos condições de voltar atrás, mas aqui a ênfase que o Senhor traz é exatamente isso. Na nossa vida, há um paralelo muito grande, como indivíduos, como igrejas, como família. Em um prédio, a coisa mais importante é aquilo que nós não vemos, são os alicerces. Os alicerces. Onde estamos construídos? Onde estamos construídos? Porque a Bíblia fala de um dia chamado o dia mau. Nem todo dia é o dia mau. Mas a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, para estarmos preparados para o dia mau. O dia mau é aquele dia quando parece que vem como realmente um furacão para destruir.
Esse é um dia. Abra comigo em Efésios capítulo 6. Você vai encontrar aqui no versículo 10. Efésios capítulo 6, o versículo de número 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Nem todo dia é o dia mau. Existe um dia chamado o dia mau. Esse dia é quando vem toda essa fúria. Por isso diz o verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. É que o texto continua dizendo: estai, pois, firmes. E ele vai mostrando aqui o que é a armadura: cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aqui ele inclui Rubinho dizendo assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Preste bem atenção. No verso 13, ele afirma dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe o que é inabalável? É aquilo que não se abala, que não mexe, não mexe. Se você construir uma casa, e Jesus falou que um homem fez uma bobagem. Quando Jesus prega o Sermão do Monte, a beleza do Sermão do Monte não são aquelas palavras maravilhosas de Jesus. No sermão sempre existe aquilo que é chamado assim o epílogo, o final, ou seja, é como se fosse a repetição. Ou seja, normalmente quando você ouve o pastor pregar, no finalzinho, há como se fosse um resumo de tudo. É aquela palavra rema, é aquela palavra que é a palavra final. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele faz esse final. Abra comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. O verso 24. Em Mateus capítulo 7, do verso 24 em diante, você vai perceber que Jesus, ele faz o final dizendo assim. Mateus capítulo 7, verso 24, diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Fale comigo. Pratica. Outra vez, pratica. Jesus está dizendo: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. O que ele diz? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha o verso 28.
quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus termina dizendo: não adianta sermos apenas ouvintes da palavra, se não formos praticantes da palavra. Você, querido, você pode ouvir, mas se você não praticar, não passa absolutamente nada. E Jesus diz que aquele que ouve e não pratica, ele constrói a casa dele. Mas quando vem a crise, quando os rios transbordam, quando a chuva vem com fúria, e o vento sopra de uma maneira terrível, o que acontece? A casa que foi construída sobre a areia desmorona. A outra que foi construída sobre a rocha, ela permanece. E o que é construir a casa sobre a rocha? É praticar, sabe, a prática. Ou seja, a fé cristã, nossa fé não é uma religião. A nossa fé é um relacionamento. E relacionamento não é uma questão simplesmente assim, de uma coisa subjetiva. É a prática da palavra. Quando você pratica a palavra, você está sobre a rocha. Os alicerces da nossa fé. Esses alicerces não são feitos de conceitos. Não é a sua doutrina, não é uma doutrina que vai te manter. É a prática da palavra. Quando você pratica a palavra, não adianta você simplesmente ouvir a palavra. Tem pessoas que gostam da igreja, tem pastores que pregam muito bem, eloquentes, e pessoas ficam ali babando, ouvindo e tal. Mas, querido, virou entretenimento. Entretenimento. E a nossa fé não é uma fé de entretenimento. A fé cristã, você tem que edificar a sua vida através da prática. Prática. E aqui nós encontramos aquele que pratica a palavra. Pode vir o que vier. Pode vir o que vier. Os furacões podem soprar com toda força. As tempestades. Pode existir um terremoto. Ele vai permanecer. Houve uma mulher que era uma prostituta. Morava numa cidade chamada Jericó. Jericó. Uma cidade que era uma cidade fortaleza. Toda murada, toda murada. E os muros eram tão largos que podia passar como se fosse carros em cima dos muros. Carros não movidos a cavalo, mas a capim. Ou seja, passavam por ali. Você conhece a história. Quando ela recebeu uma orientação dizendo que tudo que ela tinha que fazer era deixar da janela da casa dela, que era no alto dessa muralha, apenas um cordão vermelho. Só isso. Um cordão vermelho. Você conhece a história? Quando a muralha foi toda destruída, a única parte que ficou em pé foi a da casa dela. Porque ela o quê? Praticou. Ela praticou. Quando o povo de Israel estava no Egito, o motivo, a razão da saída deles seria o livramento. Mas a orientação foi essa, que eles deviam tomar um cordeiro, imolar aquele cordeiro, tomar o sangue do cordeiro e aspergir nos umbrais das portas. Aqueles que obedeceram, que praticaram. Naquela noite, quando veio aquela visitação da morte, as casas que tinham a marca do sangue não foram tocadas. Ou em outras palavras, nossa fé é de ação. A nossa fé não é simplesmente uma crença. Não é uma crença. O que eu quero estar afirmando aos meus irmãos, basicamente é isso. Querido, ou você pratica a palavra,
Aí você pode dizer, mas pastor, se eu for praticar a palavra, eu não vou conseguir. Como que não vai conseguir? O Senhor nunca vai te pedir para fazer algo sem dar a você também as condições para executá-lo. Ele nunca vai pedir para você subir no muro sem colocar a escada para você subir. Compreende? Não é algo que seja assim tão difícil. É questão de você começar. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, eu tenho que praticar a palavra. Diga para o seu irmão, meu irmão, dá uma sacudida no seu irmão. Diga para ele, meu irmão, chegou o tempo. Você não pode ser só ouvinte da palavra. Você tem que ser praticante da palavra. Você tem que ser praticante da palavra. Sabe por quê, meu irmão? Se você não praticar a palavra, vem a ruína. Quantas vezes você encontra pessoas assim? Normalmente, eu como pastor, eu converso com gente o dia inteiro. Meu trabalho é cuidar de gente. Mas é tão simples. É como se fosse um médico. A pessoa chega lá, o médico passa aquele remédio para ela. Aí depois ela volta novamente no médico com os mesmos sintomas, do mesmo jeito. E o médico pergunta, você está tomando o remédio? Aí ela diz, não doutor, eu comprei o remédio. Todo dia ele fica do lado ali da minha cama, mas eu não tomei. Eu fico olhando, eu já até decorei a fórmula toda, já aprendi, e eu sei tudo a respeito dele, mas eu não tomo. Vai adiantar alguma coisa? Não adianta. A palavra você tem que praticá-la. Ou seja, a sua vida é a sua. Algo que você tem que guardar no coração, é ter esse entendimento. Hoje à noite nós cantamos aqui tantas vezes que Deus é a nossa rocha. Quando fala rocha, não está falando simplesmente um rochedo. Não pense você que Deus é essa pedra, é o pão de açúcar, é uma pedra. Não é nada disso. Não existe na nossa fé nada de superstição. Deus é Deus, mas é uma figura. Em outras palavras, é sobre essa rocha que você é edificado. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Você vai encontrar aqui o paralelo que o apóstolo Paulo faz sobre a nossa fé e sobre estarmos edificados. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porém, cada um veja como edifica. Porque, verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Verso 14, se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aqui Paulo está trazendo exatamente esta compreensão. A nossa vida, a nossa fé, nossa família, a igreja. Ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, veja como você está edificando. Como você está edificando sua vida? Como você está edificando a sua família? Ou seja, a nossa responsabilidade, a palavra diz, abra os olhos,
Veja como você edifica. Aqui em Belo Horizonte, alguns prédios caíram. Busca-se as explicações. Foi o terreno. Foi o alicerce que não foi tão bom. Aconteceu isso. Economizaram, não devia ter economizado. Mas sabe, depois que o prédio cai, não adianta mais. Por isso a palavra do Senhor diz, porém, cada um veja como edifica. Como edifica? Como você está edificando? Como você está edificando a sua vida? Como você está edificando a sua família? Como você está edificando? Algo que você tem que ter esse entendimento é que se você estiver edificando sobre a rocha que é Deus. E quando eu falo a rocha que é Deus, é Ele. Mas são também os princípios que Ele traz. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, o verso 4. Essa aqui é uma expressão gloriosa a respeito do caráter de Deus. Deuteronômio 32, versículo 4, diz assim, mostrando o Senhor Deus. Deuteronômio 32, 4 diz, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Olhe para mim, meu irmão. Quando Deus diz, e você precisa ter esse entendimento, leia comigo o verso 4. Vamos ler juntos? Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. O fundamento é o caráter de Deus. Tudo que você precisa, meu irmão, se você pudesse definir em uma única frase, tudo que você precisa saber sobre Deus, basicamente é isso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo. Se você espremer a Bíblia toda e tiver apenas essa gota, você tem tudo. Deus é bom. Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Em qualquer circunstância, naqueles momentos assim de catástrofes, quando o seu coração proclama essa verdade, Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. É isso que tem que alimentar a sua alma. Esta convicção que tem que transbordar na sua vida. Deus é bom. Deus é bom. Tudo que Satanás quer é exatamente mentindo para você, empanar o brilho desta verdade. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Diga para o irmão que está ao seu lado esta verdade. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Outra vez, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Sabe, nas horas da catástrofe, muitas vezes o nosso foco é esquecer de olhar para os fundamentos, para o alicerce. Eis a rocha. Ela é irremovível. Tudo mais que os nossos olhos contemplam, mudam. O que permanece é essa verdade. Deus é bom. E a sua misericórdia dura e dura para sempre. Quando o nosso coração caminha, não apenas proclamando essa verdade, mas vivendo essa verdade. Jesus Cristo, Ele se revelou e Ele se mostrou como a rocha. Houve um momento quando
ele chama os seus discípulos, vem cá. O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Não é que Jesus não soubesse, mas Jesus queria dialogar com seus discípulos. E os discípulos começaram a falar assim. Uns dizem, que tu és um dos profetas, tu és Elias, tu és isto, tu és aquilo. E Jesus volta para eles e pergunta, e vocês? O que dizem que eu sou? O que vocês falam a meu respeito? Naquela hora, Pedro era assim mais impulsivo. Pedro entra e diz, olhando para Jesus, ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Naquela hora, Jesus volta e diz, Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelaram esta verdade, mas foi o meu Pai Celeste que te revelou. E Jesus volta e diz, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não era Pedro que era a rocha. Ele disse, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Qual pedra? Esta revelação, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta revelação, que é a base, o alicerce da igreja, o fundamento da igreja, é essa declaração, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa fé, ela está edificada em cima dessa declaração, que Jesus é o Cristo. Ele é conhecido como a pedra angular, ou seja, aquela pedra, como lemos no Salmo 118, no início da reunião, a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a principal pedra de esquina. Ou seja, naquela época não existia concreto armado como temos hoje. Não, era tudo feito de pedra, mas tinha pedra de esquina. Ou seja, era aquela pedra que amarrava as outras pedras e que dava segurança. Num edifício, aquilo que está oculto, lá embaixo, é que segura, é um alicerce. Num casamento, o que segura o casamento é o que está oculto, é o pacto, é o alicerce. É isso que mantém o casamento. Quantas vezes as pessoas acham que um casamento para ser, é isso, é ter as coisas. Querido, se você puder ter coisa, filho, tenha. Não é pecado você ter. Mas não são elas que se transformam realmente na base e no alicerce. Sabe, a compreensão, principalmente do casamento, o que o mantém é uma pedra chamada aliança, pacto, compromisso. É isso que conta. Hoje pela manhã, eu pedi aos irmãos para fazerem algo. Faça assim com a sua mão. Faça assim. Fique sua mão assim, olhe para mim. Dentro do casamento você tem um dia seus pais. Esse dedo aqui, o dedo polegar, vai representar seus pais. O dedo indicador vai representar seus irmãos carnais, seus amigos, seus irmãos da igreja. O dedo médio vai representar você. Esse dedo vai ser exatamente o dedo do pacto, o dedo do casamento, anelar. E o mindinho representa seus filhos. Agora, se você olhar, faça assim. É assim. Um dia vai acontecer algo. Põe seu dedo médio para dentro assim, apontando para você. Põe seu dedo assim, o médio, faça assim, com o dedo médio, encoste ele, isso. Aponte o dedo médio para você. Esse dedo que é você, o dedo médio, está apontando para você. No seu casamento vai acontecer o quê? Um dia seus pais irão te deixar. Não irão te deixar? Vão te deixar. No dia que você casou, seus pais te deixaram, a liderança deles acabou sobre a sua vida. Um dia, seus irmãos também vão te deixar, não vão? Vão te deixar. Faça assim. Eu estou vendo gente que não está fazendo. Faça assim. Um dia, seus filhos vão te deixar também, não vão? Agora, vai sobrar o quê? Você,
o dedo da aliança, você e seu cônjuge. Agora tenta deixar, tenta abrir eles. Tenta abrir. Tenta abrir. Você não vai conseguir de jeito nenhum. Tente abrir, pode fazer força. Pode fazer força, não abre. Não abre. Todos que o fizeram, olha, aí não tem jeito. Eu estou fazendo toda a força. Não tem jeito. Não tem. Por quê? É o dedo da aliança. É isso que acontece. Muitas vezes pessoas quando vêm para Jesus, algumas já passaram por 2, 3 casamentos, outros passaram por uma vida irresponsável antes, mas quando vieram para Jesus, tudo mudou. Tudo muda, zera tudo, há um recomeço. Mas agora tem que existir esse fundamento. E esse fundamento é exatamente o que vai segurar o seu casamento. É isso que vai trazer realmente graça na sua vida. É isso que vai trazer essa segurança. E a sua segurança repousa exatamente em você saber: eu estou alicerçado na fé. Salmo 91, verso 5. Olha o Salmo 91, versículo 5. Quando você está nesse alicerce, sabe aquelas notícias e 1000 coisas podem estar acontecendo? Que coisa abençoada, né? Deus nos deu um gerador, aí fora está tudo sem luz, e aqui está tendo luz, não é? Que bênção, não é? Graças a Deus pela providência. Diz assim a palavra, Salmo 91, verso 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Quando você tem essa compreensão, aí eu vivo, a minha vida está edificada. Sabe, você não vai viver assim atribulado pelo medo. O que vai acontecer, isso e aquilo. Você tem paz. Olha no Salmo 112, o versículo 7. Salmo 112, o versículo de número 7. Quando você tem esse alicerce, minha vida está em Deus, minha vida está nele. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Uma das coisas que nós não temos, o crente no Senhor Jesus, não tem espaço para o desespero. Por que o desespero? O desespero é um atestado que o nosso alicerce não é sólido. Mas quando você tem essa compreensão, que você está edificado sobre a rocha, diz aqui a palavra, não se atemorizará de más notícias. Se amanhã você chegar no seu trabalho, e na hora de entrar, chamarem você e falar, olha, você pode levar suas coisas, você está despedido. É uma má notícia. Mas ao invés de você arrancar os cabelos, se você tiver, você vai descansar em Deus. Dizendo, Deus, minha vida está em tuas mãos, Senhor. Se não é aqui o lugar que o Senhor tem para mim, o Senhor tem uma porta melhor para a minha vida. É esta convicção. A palavra diz, não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Sabe o que é esse coração firme? É aquele coração que você proclama isso, minha vida está nas mãos de Deus. Minha vida está nas mãos dEle. Meu coração é firme. Tudo que eu quero é o Senhor. Olha Provérbios capítulo 3, o verso 24. Provérbios capítulo 3, o verso de número 24. A palavra do Senhor diz assim: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Sabe, crente precisa dormir muito.
Porque muitas vezes que a gente está acordado, a gente fica atrapalhando Deus. O Salmo diz, no Salmo 127, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, quando você tem essa confiança no Senhor, quando te deitares não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Essa segurança que você pode ter. Por quê? A igreja, nós podemos chamar esse templo aqui de igreja, não é pecado. Mas nós somos a igreja. A igreja é formada por pedras vivas. Olha o que está escrito, 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso de número 16, a palavra diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Você precisa se ver, olhe para mim, como um ser habitado. Dentro de mim tem uma outra pessoa. Eu preciso saber disso às 24 horas. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. É por isso que você nunca está só. A compreensão que você hoje é o templo do Espírito Santo. No capítulo 6, 1 Coríntios 6, o verso 16. Coríntios, capítulo 6, verso 16. Vamos começar com o 15. 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Verso 18. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu acho que não precisa nenhuma palavra de explicação aqui. Você, meu irmão, no momento quando você disse, Jesus, entra na minha vida. Naquele momento quando Jesus entrou, não importa se seu corpo antes era aquele corpo tão maculado pelo pecado. Naquela hora que você se converte, naquela hora quando você passa a ser morada de Deus, e o Espírito que mora em nós é o Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. Você passa a ser morada, morada, morada do Senhor. Ele mora em você. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 2, versos 20 a 22. Efésios, capítulo 2, versos 20 a 22. Aqui está falando assim, Efésios capítulo 2, 20. Edificados, como se fosse realmente uma construção. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
cada dia, essa edificação está sendo feita. Nessa noite, enquanto você ouve essa palavra, e se você permite que ela realmente entre na sua vida, você começa a ser o quê? Edificado. Quando você lê o que Pedro escreveu, 1 Pedro capítulo 2, o verso 5. 1 Pedro capítulo 2, o versículo de número 5. A palavra do Senhor diz assim: também vós mesmos. Esse vós mesmos daqui sou eu, é você. Eu vou falar 1, 2, 3, nos 3 você vai falar o seu nome, hein? 1, 2, 3, mas todos esses nomes que estão aqui, nós proferimos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos pedras, pedras vivas. Eu, você, 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 você. Pedras vivas, pedras vivas. Jamais você pode esquecer isto, filho. Que nessa morada do seu corpo, você é habitado. 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 Quando você lê as palavras de Jesus, em João 14, o versículo de número 20. João 14, o verso 20, ao momento quando Jesus abre o coração e ele diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, e nós estamos vivendo esses dias, queridos. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A nossa fé seria tão interessante. É pena que as igrejas hoje, muitas delas estão cheias, mas as pessoas estão indo para as igrejas em busca, muitas vezes, eu quero é casar, eu quero ganhar um apartamento, eu quero ganhar na loteria, eu quero isso. Tanta superstição, muitas vezes, tem nada com a fé. A fé da palavra de Deus está aqui. Ou seja, de sermos essa compreensão. Você, meu irmão, no momento quando você diz, Jesus mora em mim, Jesus entra na minha vida, Ele entrou. Não é uma coisa subjetiva, é real. Jesus diz naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É a realidade. Quando você vê o apóstolo Paulo, aquela declaração dele em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Abra comigo, Gálatas 2, 20. Quando você vê a vida de Paulo, aquele homem que diz, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ao momento quando ele diz assim em Gálatas 2, 20, ele fala assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Preste atenção. Ele está dizendo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A fé cristã é exatamente isso. É Jesus vivendo. É Jesus vivendo. Por isso que quando oramos, nós nunca falamos assim, Senhor, agora nós entramos na Tua presença. Não, nós vivemos na presença dEle. Ele vive em nós. É essa consciência da presença dEle. E se temos essa consciência da presença dEle, muitas vezes você diz assim, mas será que nós podemos viver aqui na terra sem pecar? Você não é uma fábrica de pecado, meu irmão. Você peca porque escolhe pecar. É uma escolha. Pecado é escolha. Pecado é escolha.
Pecado é escolha. Você pode escolher. Você pode viver um dia sem pecar. Você pode passar 2 dias sem pecar. Você pode passar 3 dias sem pecar. Você pode passar 1 semana sem pecar. Você não é obrigado a pecar. Quando Paulo diz aqui, logo já não sou quem vive, mas Cristo que vive em mim. E ele disse, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe a vida, nossa vida, a vida que a Bíblia mostra, não é isso que muitas vezes vocês saem ouvindo aí, muitas vezes em programa de rádio, televisão, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem nada. A vida cristã é essa. É a manifestação da própria vida dele na nossa vida. Como que seria tudo tão diferente? Quantas vezes as pessoas acham assim, o dia de igreja é domingo, domingo é o dia de ir na igreja, é domingo, aí domingo eu vou, domingo eu canto, sabe? E quando eu estou dentro do templo, aí eu cuido da minha esposa, eu a chamo de querido, eu até oro por ela, mas quando eu saio da porta, aí já tudo é tão diferente. Não existe isso. A vida cristã são as 24 horas, 365 dias por ano. Todo o tempo. E você diz, mas pastor, se eu for viver a vida assim, pastor, a vida não vai ter prazer, eu não vou poder ver Big Brother mais, pastor. É uma escolha. Quando veio o dilúvio, depois que a arca já tinha assentado lá no alto do Monte Ararat, aconteceu que Noé, a arca não tinha janelas para ficar olhando lá de fora, lá no alto que tinha apenas uma. Diz a palavra que ele soltou uma pomba. E a pomba voltou novamente para a arca. Mas aí depois ele soltou um corvo, um urubu. E o urubu não voltou. Qual a diferença da pomba para o urubu? Aquelas 2 aves têm asas, têm bico, mas o apetite é diferente. O urubu não voltou porque ele gosta de carniça. E quando ele saiu, estava encontrando tudo boiando lá. Tinha um banquete para ele. Mas a pomba não encontrou lugar. Não encontrou lugar para pousar. Ela volta para a arca. Tempos depois, ele solta novamente a pomba. E a pomba volta, mas agora trazendo no bico uma uma folha de oliveira. Uma folha de oliveira. Sabe, nós somos também isso. Ou somos pomba, ou somos urubu. Urubu, o prazer dele é a carniça. Ele se deleita naquilo. Mas a pomba, a natureza dela é diferente. Assim também a nossa vida, hoje, é tão diferente. Olha o que está escrito aqui em Gálatas, capítulo 3, verso 17. Gálatas 3, 17 a 19. Gálatas 3, 17. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Ora, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Tudo agora é diferente.
Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. É Ele que habita em nós, é Ele que mora em nós. E quando você tem essa compreensão, eu estou edificado sobre esta rocha, venha o que vier, eu estarei edificado sobre ela. Nossa fé está firmada aqui, não no nosso sentimento, mas naquilo que nós sempre proclamamos no início da reunião. Fique em pé e vamos falar. Fale comigo, levante a sua Bíblia e vamos falar juntos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Outra vez vamos falar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Querido, aqui está a palavra do Senhor. Se a sua vida, você escolher praticar a palavra, no Sermão do Monte, Jesus termina dizendo, olha, você tem que ser praticante da palavra e não simplesmente ouvinte da palavra. Põe sua Bíblia no banco, dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado, olhe para mim, querido. Não tenha nenhuma pressa de correr para ir embora agora, está tudo escuro lá fora, só tem luz aqui, não tenha preocupação. Fique calmo, tranquilo, tenha esse entendimento agora. Nesta noite, Deus trouxe você aqui para que você pudesse mais uma vez compreender a bondade dele pela sua vida. Se você tem ainda a graça de estar respirando, é porque ele tem esse propósito para você. A palavra diz, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos dele. Somos dele. Temos um Pai. Quantos livramentos você tem experimentado? Quantas e quantas vezes aquelas pessoas ali naqueles prédios, algumas saíram poucos minutos antes, algumas não foram trabalhar naquele horário, algumas não foram naquele curso que estava acontecendo. Como explicar? O que nós temos é isso. Nós vamos ter essa convicção da nossa fé. Nós precisamos mais do que nunca guardar no coração isto. A Bíblia diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que significa isso? De ver cada irmão realmente vivendo esta vida que Deus tem. Esta vida que é a vida que Ele tem para você. Uma vida bonita, uma vida santa, uma vida íntegra. Sabe, uma vida que você vai permitir. Paulo dizia, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive hoje em mim. Cristo vive em mim. E esse viver, que vivo na fé, na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que Ele tem reservado para você, querido? Seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, nem tampouco chegou ao seu coração o que Ele tem preparado para você. Escolha, meu irmão, escolha hoje, escolha hoje. É pena que muitas vezes nós só damos valor às coisas depois que nós perdemos. Escolha hoje. Escolha hoje. Escolha hoje viver esta vida. Você vai irradiar a vida de Deus. Cheio do Espírito, meu irmão. Os frutos do Espírito espontaneamente vão brotar na sua vida. As obras da carne são práticas que
que você vai ter apenas lembrança delas e muitas vezes dizendo: por que eu vivi assim? Hoje é um dia de uma escolha, é um dia de uma entrega, é um dia de um momento único e precioso. Levante a mão do irmão ao seu lado. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, minha rocha. Eu sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos a rocha mais alta do que eu. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Nossa rocha, nossa rocha. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: Ele é a tua rocha, Ele é a tua segurança. Está contigo todos os dias. As mulheres podem dizer: Sejam engrandecidos, mulheres. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Os homens de Deus declaram: minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo,
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, és a minha rocha, a minha segurança. Firmado nessa rocha, irmão, venha o que vier, você está ali, e é isso que conta. Põe sua mão sobre seu coração. Pai, ministramos aos teus filhos a graça, Pai. Teus filhos receberam a tua palavra como semente viva, mas que nesta hora teu Santo Espírito possa fazê-la frutificar, Senhor. Que teu Santo Espírito possa fazê-los sempre lembrar dessas verdades, daquilo que eles são no Senhor. Ó Deus, edificados sobre esta rocha, Senhor, que é Jesus, a pedra angular. Senhor, eu quero abençoá-los, Senhor, para que jamais eles percam essa compreensão espiritual. Que teus filhos possam cada dia viver intensamente para o Senhor, para o teu reino e para a tua glória. Senhor, que cada um deles seja realmente uma resposta do Senhor. Quero abençoá-los, abençoar a família de cada um. Quero abençoar, ó Pai, o trabalho de cada um. Quero abençoá-los, ó Pai, para que eles possam cada dia viverem, ó Pai, o que têm ouvido. Que eles sejam praticantes da Tua palavra, guardados pelo Senhor. Ó Deus, que as vicissitudes da vida, as catástrofes, ó Pai, Senhor, eles possam permanecer firmes, ó Pai, edificados sobre a rocha, porque praticam a Tua palavra. Senhor, eu os abençoo, Senhor. E nesta hora, invocamos o Teu nome para os familiares, ó Pai, daqueles ali no Rio de Janeiro, que sofrem a dor da saudade. Senhor, ó Deus, que Teu Santo Espírito possa envolvê-los, ó Pai, trazendo conforto e graça, e que o Rio de Janeiro possa mais do que nunca, nesta ocasião, voltar-se para o Senhor, percebendo a fragilidade da vida e a necessidade de se arrependerem e lançarem a fé totalmente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Enquanto você está com a mão no coração, olhe para mim. Em um edifício, o que o mantém, basicamente, são as colunas e as vigas. As colunas sobem verticalmente e as vigas bem no sentido horizontal. Se você olhar, as colunas e as vigas formam a cruz. Formam a cruz. No momento quando Jesus Cristo morre, Ele foi crucificado, mas do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve uma escuridão que envolveu toda a terra. Às 3 horas da tarde, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, na hora que Jesus Cristo morre, diz a Bíblia que houve um terremoto. Toda a terra sacudiu, um terremoto. O templo sacudiu, o véu do templo foi rasgado, os túmulos que eram fechados tão hermeticamente foram abertos, mas diz, a cruz não se moveu. O epicentro daquele terremoto foi a cruz, mas a cruz não se moveu. Na nossa vida, Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Tudo pode abalar, a cruz nunca se abala. Nunca, nunca se abala. O que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. A cruz é a vontade de Deus.
A cruz é quando a vontade de Deus, que é vertical, cruza com a sua vontade, que é horizontal. E você opta pela vontade de Deus. Isto é a cruz. A cruz é a vontade de Deus. O que te mantém, querido, o que manteve Jesus na cruz, era a vontade de Deus. Jesus amava a vontade de Deus. A nossa fé é amar a vontade de Deus. Ali no Getsêmani, Jesus percebe e ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A cruz é você viver a vontade de Deus cada dia. Cada dia. Por isso que Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É você não fazer a sua própria vontade. Negar-se a si mesmo não é você ficar batendo em você, não é nada disso. É você negar-se a si mesmo. Sua carne, seu eu, te puxa para a desobediência e o pecado. Mas você escolhe a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O melhor lugar para você viver, querido, é vivendo dentro da vontade de Deus. Hoje, tudo que o Espírito Santo queria que eu falasse ao seu coração, no finalzinho você tem um resumo de tudo. A cruz é a vontade de Deus. Tudo pode ser abalado, menos a cruz. Quando você está vivendo a vontade de Deus, querido, você tem paz. Fora da vontade de Deus, você nunca tem paz. Nunca. Por isso hoje é o primeiro dia da semana. Mas amanhã vai ser o primeiro dia de uma nova semana na sua vida. No sentido de você ter escolhido a vontade de Deus. Por isso, coloque novamente suas mãos no coração. E eu quero orar por você. Por você que está aqui hoje, ou nos assiste em sua casa. Eu quero orar e pediria que todos os que estão aqui, os milhares que estão aqui nesse templo, orassem comigo, identificando-nos com todos os que estão aqui, que ainda não se entregaram a Jesus, ou aqueles que estão desviados aqui e onde estão nos assistindo. Orem comigo, igreja, dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui. Eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso de Ti. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu Te convido. Ó Jesus, entra na minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, hoje eu volto, querendo a Tua vontade, na certeza do Teu perdão e de um recomeço na minha vida. Continue com seus olhos fechados. E eu quero orar só por você agora. Por você que hoje, pela primeira vez, você que orou pela primeira vez dizendo: Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que hoje volta aos caminhos dEle. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Ou você que busca reconciliação com Ele aí no seu lugar, para que eu ore por você. Eu quero pedir que você levante bem alto uma das suas mãos, onde você estiver. Levante bem alto a sua mão. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, mais alto que você puder, levante a sua mão. Pode levantar a sua mão, pode levantá-la. Isso, levante a sua mão bem alto. Agora eu vou pedir algo, pode abrir seus olhos. Eu quero orar por você aqui à frente. Por isso eu vou pedir que você que levantou a sua mão, deixe seu lugar, venha até aqui.
Nós vamos orar agora por você. Quem já é crente aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Se ele não está salvo ainda, esta é a hora da salvação para ele. Seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança, esta é a hora de Deus para a sua vida. Pode vir, esta é a hora de Deus para você. Pode vir, pode vir, vem. É a hora de Deus para o seu coração. Vem. Esta é a hora da sua entrega. Esse é o momento de Deus para a sua vida. É o momento de você falar: Jesus, entra na minha vida. Ele te recebe. Tudo será novo. Tudo será diferente. Vem. 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 De onde você estiver. Vem. Vem. Jesus te recebe. Vem. 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 Você que está aí no seu lugar, talvez falando assim: pastor, semana que vem eu vou entregar minha vida a Jesus. Você não tem nenhuma segurança que você estará vivo semana que vem. Você ouviu como que a vida é tão frágil. Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento do céu para a sua vida. Seja você de cabelos brancos ou uma criança, todos precisam de Jesus. Você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora da sua volta, é a hora da reconciliação. Venha, venha, o Senhor te recebe. Esta é a hora de Deus. Todos os pastores e obreiros estão aqui chegando, se aproximando para orarem por estas vidas. Venha você, é a hora de Deus para o seu coração. Mais vidas estão chegando, mais corações estão vindo. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Vocês estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé, cheguem aqui bem próximo de mim. Podem chegar aqui, pode chegar, pode chegar. Pode chegar aqui bem próximo. Eu quero que vocês saibam que a vida, ela é marcada pelos recomeços. E o recomeço mais significativo para vocês é esse de hoje. Quando você disse: Jesus, entra na minha vida. Ou você que um dia andou com Ele e se afastou, mas hoje você está voltando para Ele. Ele te acolhe. Ele disse: aquele que vem a mim, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Tudo será tão novo, tão diferente para vocês. Tudo. Mais vidas estão chegando. E eu vou pedir que a igreja estenda as duas mãos agora. Você, meu irmão, é um sacerdote. Você pode orar agora. Igreja, ore comigo. Ore comigo, igreja, dizendo: Pai, contempla agora estas vidas que estão no teu altar. Tu conheces o coração de cada uma delas. E nesse instante, na autoridade do nome de Jesus Cristo, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos agora cada um desses corações ao teu coração, para que a partir de agora possam viver perdoados. Vem, Jesus, morar nessas vidas. Entra nesses corações, porque eles estão abertos e estão dizendo: Jesus, viva agora na minha vida. Olhem para mim, vocês.
No momento quando a senhora disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou. Ele entrou. Nunca mais vai sair. E quando Ele entrou, Ele mudou toda a sua história. Onde antes estava escrito inferno, Ele escreveu céu. Onde estava escrito escravidão às drogas, Ele escreveu libertação. Onde estava escrito imundície, Ele escreveu agora pureza. Onde estava escrito engano, Ele escreveu verdade. Onde estava escrito guerra, Ele escreveu paz. Onde estava escrito morte, Ele escreveu vida. Tudo agora é novo para vocês. Tudo novo. É isso que Deus faz. É tão novo que a partir de hoje até uma nova família você terá. Irmãos, cheios de carinho, de amor. Pessoas que têm um coração tão cheio de amor por vocês. Você vai poder contar com elas. E eu quero que você conheça a nova família que Deus preparou para vocês. Eu vou pedir que a igreja levante as duas mãos. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer a nova família que Ele preparou. Vamos contar juntos, igreja? 1, 2, 3. Vire agora, vire. Conheça a sua nova família. Esta é 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 a sua nova família. Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Precioso, 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 precioso. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus.